Bom, então, nós já fizemos para cor de queimado. Agora, nós vamos para o sabor da batata palha. Então, o que eu fiz aqui? Copiei o sabor da batata palha, coloquei nessa aba sabor da batata palha, né? E aí, agora eu vou fazer a análise, tá? Então, o que a gente vai fazer para o sabor? Então, o atributo, né? O atributo vai ser sabor da batata palha, né? Então, eu coloquei aqui atributo 2, sabor da batata palha, as hipóteses, H0 todas as médias são iguais, H1 ao menos uma média difere das demais. Então, a gente vai escrever, você tem que escrever, né? Primeiro passo, seguir os passos que a prof tá fazendo aqui. Aí depois, análise no Excel. Vamos lá fazer análise para saber se a gente vai aceitar ou rejeitar que as médias são iguais ou diferentes. Então, a gente vem fazer no Excel. Nós vamos lá em dados, análise de dados, ANOVA fator duplo sem repetição, né? Então, eu vou selecionar aqui todos os valores, como eu já tinha feito antes, né? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar, lembrando que como a gente está utilizando fator duplo, né, para levar em consideração avaliadores, eu estou usando essa coluna aqui, porque para mim, se eu digitar, não dá certo se eu digitar 1, 2, avaliador 1, 2, 3, 4 até o 15, tá? Por isso. Então, eu vou colocar aqui rótulos, vou selecionar rótulos, porque eu selecionei o título aqui, né, que são os códigos, alfa 5%, e a intervalo de saída eu posso deixar na mesma posição que eu deixei antes. Vou colocar aqui embaixo. Ai, droga, desculpa. O que eu fiz? Bom, né? O que eu fiz? Como eu não selecionei ali, eu vou ter que voltar para os dados. Por quê? Porque quando eu fui aqui, ó, colocar intervalo de saída, eu cliquei aqui e ele alterou lá. Ele sempre vai lá para cima para os dados, então sempre tem que colocar o cursor aqui, senão ele vai dar errado. Então, eu coloco o cursor aqui e dou um OK. Tá? Então, aqui a gente vai ter, o que eu vou olhar nessa tabela aqui? O resumo, nós temos a contagem, a soma, aqui estão os códigos. Esse número aqui, onde é que tá a média? A média tá aqui, ó, média. Então, eu vou escrever média aqui pra ficar mais fácil, né? E vou colocar uma cor diferente também pra eu saber, pra ficar mais fácil de destacar, olhar os valores, tá? Então, vou colocar um roxinho. Aqui é a variância, que não me interessa ainda. Eu vou querer o desvio padrão depois, vou mostrar como é que a gente faz pra tirar o desvio padrão, tá? Então, média. Aqui o 602 é 5,4, a média do 123, 4,7, a média do 671, 4,8 e a média 957, 3,5. Né? Então, quero saber o quê? Linhas são os avaliadores, né? E colunas os tratamentos, que é o que eu quero saber, na verdade, nesse momento aqui. Quero saber se eles são iguais ou diferentes. Então, tratamentos iguais ou diferentes. Então, vamos olhar o p-valor para tratamento. O que a gente vai observar no p-valor para tratamento? Esse valorzinho aqui. Vou copiar, né? Vou olhar esse valor e vou comparar com o alfa. Então, olhando aqui, ó, é 0,06 esse valor, p-valor, né? 0,06. É maior do que o alfa 0,05. Então, aceita-se H0. Então, sempre que o p-valor maior do que o alfa, aceita-se H0. Então, o que está acontecendo? Eu estou aceitando H0. E o que diz na H0? Se eu aceito H0, eu estou aceitando que todas são consideradas iguais. Não existe diferença nas notas médias entre o sabor da batata palha. Todas são consideradas a mesma, tá? Todas as amostras são consideradas o mesmo sabor de batata palha. Então, a conclusão é que com 95% de confiança, pode-se concluir que as médias das amostras não diferem entre si. Geralmente, a gente escreve não diferem, tá? Então, não diferem entre si. Então, observação, não precisa testar diferenças de médias, porque eu vou colocar todas as letrinhas iguais ou não preciso colocar letrinhas, tá? Mas, então, ela significa que todas são iguais. Então, o que eu fiz? Eu ordenei aqui também as médias, né? Copiei e colei a menor para o maior. Nesse caso, a menor média é o do grupo 957, que é 3,51, ó. Depois, a outra é o do 123, que é 4,7. A outra é o 671, por último, 602. Então, copiei e colei todos aqui. E aí, coloquei todas as mesmas letrinhas, porque todos são iguais, né? Nós aceitamos H0, não precisa fazer tuck. Ótimo, né? Vamos para o atributo 3 agora, sabor de ranço. Sempre vai repetir, ó. Observem que tá sempre repetindo. Sabor de ranço agora. Vamos lá, né? Eu já criei aqui uma aba,
ranço. O ranço, né, gente? Sabor de ranço, fui lá, né? Mesma coisa. Selecionei a coluna aqui, criei os valores, tá? Os valores estão aqui, né? Fiz a análise. Valor P, tá? O valor P para ranço tá aqui, né? Vou copiar aqui, né? E coloquei aqui. Tá? Então, todas médias iguais para o sabor de ranço, ao menos uma média difere das demais. Fui para análise de variância, nova, fator duplo sem repetição. Copiei o valor de P, então a minha decisão é que como P, nesse caso, é 0,02, que é menor que o alfa, então rejeita-se H0. Então, eu estou rejeitando a hipótese que diz que elas são iguais, então ao menos uma difere das demais. Conclusão, com 95% de confiança, pode-se concluir que ao menos uma média difere das demais. Bom, se eu rejeitei H0, eu preciso saber quem difere de quem. Para isso, a gente vai ter que fazer o teste Tuckey. Passos para o teste Tuckey, que nem a gente fez no primeiro. Ordenar as médias. Então, vou lá, vou copiar as médias. Né? Então, as médias estão aqui. A menor média é a do grupo 957, depois vem a do 671, depois vem a do 602, depois a do 123. Aí fiz ao contrário, né? A última é 957, tá? Mas eu copiei, então, com um algarismo, né? Coloquei aqui em ordem crescente. Facilita depois pra gente colocar as letrinhas. Agora, vamos para a DMS. A fórmula para a DMS é essa. Então, vou retirar os valores. Quadrado médio do resíduo. Lá, vou precisar da tabelinha da análise de variância, que é o MQ do resíduo, que é esse aqui. Né? Então, esse daqui é o meu quadrado médio do resíduo. Então, observe que a gente só faz isso que a gente está fazendo agora se eu rejeito H0. Né? Nós já rejeitamos a H0 da análise de variância. Então, quadrado médio, 4,76. Copiei aqui, 4,76. R, número de repetições. Quantas nós temos no grupo? 15, ou conta, né? Quantos tem? 15 avaliadores. Número de tratamentos, nós temos 4 grupos. Grau de liberdade do erro continua sendo o mesmo. Grau de liberdade do resíduo tá aqui, 42. A gente sempre vai pegar esse valor aqui, então, que tá aqui, ó, GL do erro. Então, que é o GL do erro. Tá? Copiamos esse valor. Aqui, GL do erro, 42. Colocamos aqui, então vai ficar Q, que é o valor da tabela Q, 4, 42 e 5%. É o mesmo valor de antes, não mudou, porque continua tendo o mesmo número de elementos. Mesmo número, só mudaria se tivesse mudado aqui o número de avaliadores, mas o número de avaliadores continua sendo o mesmo, tá? Então, continua aqui, lá da tabela Q, né? Então, saiu da onde? Da tabela Q, desse valor aqui, tá? Então, vai dar 3,79. Então, substituindo 3,79, o quadrado médio eu vou substituir por 4,76. Deixa eu só colocar aqui, fazer um negócio aqui. Aqui que eu estou, né? Então, vamos lá. Então, ó, o que eu vou pegar agora? Ó? A DMS vai ficar igual a 3,79 vezes raiz de quem? Quadrado médio, 4,76 dividido por 15, né? Então, 4,76 dividido por 15, raiz 0,56, né? Então, a minha DMS vai ficar igual 3,79 vezes 0,5633, que vai dar os 2,1, tá? 2,1. Então, a DMS que eu preciso para comparar é 2,1. O que eu vou fazer agora? Vamos utilizar isso aqui, as diferenças entre os grupos, né? Então, como que a gente começa? Vamos começar por esse aqui, tá em ordem crescente, então fica mais fácil, ó. Então, eu vou comparar esse com esse, esse com esse, esse com esse. Depois que eu fiz todas as comparações, eu vou para esse com esse, esse com esse. Depois que eu fiz todos esses aqui, vai sobrar esses dois,
né? Então, assim eu esgoto todas as combinações, fica mais fácil. Então, o primeiro vai ser o 671, né? Vou só apagar aqui. Primeira comparação, então, vai ser 671 com 602. 2,5 menos 2,6. Então, tá aqui. 2,5 menos 2,6 dá 0,1, menor que a DMS 2,1, logo elas são iguais. Depois, 671 com o 123, né? Que vai dar 2,5 menos 3,6. 1,1 menor que a DMS, eles são considerados iguais. Depois, 671 com 957. 671 com 957. 2,5 menos 4,8. Aqui, né? Deu 2,3, que é maior que o 2,1. Então, eles são considerados diferentes. Então, a média do 671 difere da média 957. E assim a gente vai fazendo com todas as combinações. Depois que eu fiz todas as combinações, né, entre eles, a gente vai colocar as letrinhas. Então, como que eu vou começar? Vou começar pela letrinha do primeiro grupo. Então, Azinho, né? Então, a gente vai começar com Azinho, no primeiro. Então, eu vou começar com Azinho. Então, para isso, eu vou vir aqui no outro agora, que fica mais fácil para mim. Deixa eu vir aqui. Deixando vocês tonta, né? Deixa eu copiar aqui o grupo das médias. Vou colocar aqui embaixo. Tô só copiando, porque como eu já coloquei as letrinhas ali, só pra gente ver como que eu fiz, tá? Então, primeiro, pra começar a letrinha, sempre vai começar pela Azinho. Vou colocar Azinho aqui no primeiro. Agora, eu vou olhar o 671 com 602. É igual, né? Eles são iguais. Então, vou colocar um outro Azinho aqui, né? Agora, o 671 com 123. Iguais também. Então, vou colocar um Azinho aqui também. 671 com 957. Difere. Então, vou colocar um Bzinho aqui, porque são diferentes. Opa, Bzinho. Agora, eu vou começar o 602 com o 123. 602 com 123. São iguais. Então, já tá a letrinha igual, ó. Então, tá certo, já fechou as letrinhas. Quando a gente coloca em ordem, ele já vai fechando, tá? Agora, 602 com 957. 602 com 957, diferem. 602 já tá diferente, já tá certinho as letrinhas, né? Então, não precisa fazer nada. 123 com 957, que estão iguais, só que aqui tá diferente. Então, para tornar igual, vou colocar um Bzinho aqui, porque aí não interfere nas outras, e aí fecha, tá? Então, é isso. E aí, eu tenho essas letrinhas aqui, então. Vou deixar aqui para depois juntar no tabelão. Agora, vamos para o gosto salgado. Gosto salgado, então, H0, a média do gosto salgado entre as amostras são iguais, o H1 ao menos uma difere das demais. Análise de variância, fator duplo, né? Vamos lá. Salgado, né? Então, eu tenho os dados aqui, que nem início, só que eu já deixei pronto agora para facilitar, tá? Então, fiz análise de variância, vou retirar o valor P, que tá aqui, né? Então, linhas representam os avaliadores, ou os blocos, no caso. Colunas representam os tratamentos. Né? E aí, eu vou pegar o P valor aqui. Então, 0,78, vou copiar lá. 0,78, que tá aqui, né? É maior do que 0,05, logo aceita-se H0. Então, estou aceitando que não existe diferença com relação ao gosto salgado entre as marcas, tá? Então, a conclusão é que com 95% de confiança, pode-se concluir que as médias das amostras não diferem entre si. Então, observação, não precisa testar diferenças, colocar todas as letrinhas iguais. Então, nós vamos ordenar aqui, todas as letrinhas aqui, coloquei tudo azinho, 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 azinho. Certo? Agora, vamos para atributo crocância. Né? Crocância, mesma coisa. Primeira coisa, monto as hipóteses. H0, todas são iguais. H1, ao menos uma difere.
Vamos para o Excel, fator duplo sem repetição, tá? Aqui, gente, eu copiei lá os valores. Aqui é importante mostrar o seguinte, ó. Com relação... Ah, não tá aqui. Ah, tá aqui. Com relação à crocância, ó. Tem aqui embaixo, o último não tem. Então, eu só copiei os valores que tinham, ó. Só copiei e colei esses valores aqui, tá? E aí, eu coloquei aqui na crocância, né? Então, vai ter um valor a menos aqui embaixo. Em vez de 15, vai ter 14. Tá? Então, vamos lá. Dados, análise de dados, a nova fator duplo sem repetição, né? E aí, eu tive esses valores aqui. Então, o valor P foi 0,12, alguma coisa. Então, vou copiar esse valor aqui. Então, como o P-valor foi 0,12 alguma coisa, né? É maior do que o alfa, logo aceita-se H0. O que isso quer dizer? Que não existe diferença com relação à crocância, né? Então, a crocância não muda em relação às marcas. Então, com 95% de confiança, pode-se concluir que as médias das amostras não diferem entre si, com relação à crocância, né? Então, observação, não precisa testar diferenças, colocar letrinhas iguais. Então, todas as médias estão aqui, letrinhas iguais. De onde são essas médias? Eu copiei e colei do Excel as médias aqui, tá? Aquelas médias ali. Agora, gente, eu quero construir uma tabela. Essa tabela aqui com os dados que a gente fez, né? Quero construir essa tabelinha aqui. Então, eu inseri, né? Tabela eu chamei de perfil sensorial de batata palha de 4 marcas diferentes. Aí, eu criei uma tabela, né? Inserir dados, inserir tabela, coloquei o número de colunas, enfim, fui colocando aqui. Podem fazer à mão também, tá? Aqui, gente, o que eu fiz? Cor de queimado. Aqui, gente, eu tentei respeitar como tava lá. Coloquei 602, que é a Visconti, 123 é a dela nona, e ó, que é a 671, Maritex 957. Como no artigo ele coloca o desvio padrão, coloquei aqui, ó, cor de queimado, da 602 a média é 2,9, da dela nona é 2,7. Da onde que eu tirei isso? Lá do primeiro, daqui, né? Do primeiro que a gente fez, ou lá do Excel, tanto faz, né? Então, estão aqui, ó, 2,7, só que eu coloquei na horizontal, 2,7, 2,9, 4 e 5, tá? Se vocês estão fazendo no Word, tá, e querem inserir esse mais ou menos aqui, ó, como é que eu fiz para inserir esse mais ou menos? Eu vim em inserir, aqui do Word, né, inserir, página inicial, inserir, equasímbolo, tá, então inserir símbolo, e aqui, como eu já usei ele, tem aqui, senão vocês vão mais símbolo, símbolo de diferente, aqui, não, diferente nada, maior, mais ou menos, prof tá lesada, símbolo, mais ou menos, tá aqui, ou diferente lá se vocês precisarem, né? Esse símbolo aqui do lado é o desvio padrão. Então, ó, aqui embaixo eu coloquei os valores, média, mais ou menos, desvio padrão. Então, esse valorzinho do lado representa o desvio padrão. Da onde saiu esse desvio padrão? Poderia ter colocado lá em cima, né? Então, vamos lá, cor de queimado. Da onde sai esse desvio padrão? Então, a gente tem a variância aqui, né? Então, para encontrar o desvio padrão, que é o S igual ao desvio padrão, vocês podem fazer ou tirar a raiz de cada um dos valores na calculadora, tanto faz, tá? Então, nós temos que tirar a raiz da variância. Então, vocês podem vir aqui e colocar a raiz de 5,94, blá, 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 e colocar o valor aqui, tá? Ou vocês podem fazer que nem eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir em igual, vocês veem, ó, pra fazer a raiz aqui, todos os valores junto. Venho em igual, tá? Coloquei um sinal de igual aqui dentro da célula. Venho em função, tá? Raiz, tá? Ou vocês procurem aqui, tá? Se não aparecer direto. Como eu usei, apareceu pra mim a raiz. Aí eu vou dar um OK. Ele vai pedir a raiz de qual número? Venho com a setinha e vou selecionar esse número aqui. Tá? Fecha, dá um OK. E agora, gente, eu não preciso fazer todos os de baixo. Depois que eu fiz o primeiro, eu só arrasto pra baixo, ó. Tá? Então, ou não tem problema nenhum, gente, faço na calculadora. Raiz de 5,94. No meu caso, o desvio padrão, então, vai dar 2,4. Ó, tá vendo? Esse valor aqui que eu olhei ali. Então, 2,4. A média é 2,9 e o desvio padrão 2,4. Do 602. Ó, 2,4.
O desvio padrão do 123, desvio padrão do 123, 2,2. Eu arredondei para uma casa, 2,2. Depois do outro e do outro, tá? Essas letrinhas saíram da onde? Saíram lá de cima. O 602, que letrinha tinha em cima do 602? Lá de cima do primeiro que a gente fez. Primeiro. Aqui, ó. 602 tinha AB, eu coloquei só as letrinhas ali. Eu só coloquei as letrinhas correspondentes a cada um. Então, ficou cor de queimado, né? AB, só mudou a ordem, por quê? Porque lá em cima tava em ordem crescente, né? E aqui eu coloquei em ordem de quem? Coloquei em ordem dos nomes das marcas, para ficar mais fácil. Todo mundo no mesmo padrão. Porque se eu colocar do menor pro maior, cor de queimado vai ficar do menor pro maior. Sabor de batata palha vai ficar diferente. Então, os códigos seriam diferentes. Então, para manter os códigos, vai ficar desordem, mas eu mantive as mesmas letras de cada grupo lá em cima. Alguns colocam a letrinha aqui na média, tá? Por exemplo, tá? Eu já vi colocando, né, o grupo aqui. AB. Tá? Coloco a letrinha aqui. Ou aqui, tá? Já vi de tudo. Pode ser as duas situações, tá? Então, vai ficar AB. Tá? E aí eu fiz para outras... Depois eu fiz tudo para sabor da batata palha, né? Depois fiz tudo pro sabor de ranço, tudo pro gosto de salgado, tudo pra crocância. Então, gente, essa é a tabela final, é o modelo de uma tabela final, gente. Tá? É o modelo de tabela final de um artigo científico. Então, os valores, como é que a gente escreve embaixo aqui? Os valores, média, mais ou menos, e o padrão, seguidos de letras diferentes na mesma linha. Difere significativamente pelo teste Tuck, P menor que 0,05. Então, aqui eu vou olhar quem difere de quem. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui com relação à cor de queimado, a marca dela nona difere de quem? Da Maritex, né? Então, os únicos que diferem aqui é a dela nona com Maritex, né? E aqui embaixo, sabor de batata palha, ninguém difere de ninguém, são todos considerados iguais. O sabor de ranço, né? A gente observa aqui, né, que o Visconti, né, e o Maritex diferem, né? Então tem que ver qual é o que é, né? Geralmente é de sabor de ranço, é o que tem mais ranço para menos ranço, né? Provavelmente. O que é melhor? Tem uma maior média ou maior média? Então, isso tudo é vocês que vão ver na hora que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. É o trabalho final de vocês, isso aqui. E os principais resultados, a gente vai escrever de acordo com essa tabela, né? A gente vai descrever os principais que a gente quer mostrar. No caso aqui, sabor de batata palha, não houve diferença entre as marcas, com relação ao sabor, com relação ao sabor de ranço, né? No caso, a maior média de sabor de ranço foi a Maritex, que provavelmente tem a maior nota, né? Gosto de salgado não teve diferença entre as marcas, com relação à crocância não teve em relação às marcas, né? É isso que a gente vai concluir no final, tá? Então aqui vocês têm um modelinho de como seria uma tabela, tá? De um artigo científico, tá, gente? Então é isso. Bastante coisa, mas eu gostaria, assim, eu gostei de passar para vocês um exemplo completo, tá? Então vocês têm aqui um registro de um exemplo completo, então vocês podem guardar isso aqui para